¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por... A paz seja com todos os irmãos da Igreja de Deus e também aos ouvintes da Santa Palavra de Deus. Vamos dar continuidade ao nosso estudo de hoje, trazendo como título Aguardando a Terra da Promissão. O verso áureo está em Atos, capítulo 28, verso 31, que diz assim: Pregando o reino de Deus e ensinando com liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Objetivo: propor um estudo simples sobre as profecias exclusivas à terra da promissão. Esta é uma mensagem muito esclarecedora, porém irrelevante e sem repercussão no meio eclesiástico. Poucos sabem que a promessa de Deus a Abraão ainda está para se cumprir. Deus fez uma promessa, mas quando se cumprirá o que ele prometeu? Vejamos, porque toda esta terra que vês te hei de dar a ti e a descendência para sempre. Gênesis capítulo 13, verso 15. Mas o autor aos Hebreus diz que Abraão não recebeu essa promessa. Ele a receberá no futuro. Observem o que diz o autor sobre Isaac. Pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Hebreus capítulo 11, verso 20. Agora vejamos o que disse Isaac a Jacó, e que em parte ainda está para o futuro. Deus te dê do orvalho dos céus e das gorduras da terra, e a abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações se curvem a ti. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se curvem a ti. Gênesis capítulo 27, verso 28 e 29. Alguém poderá dizer: mas isto já se cumpriu no tempo dos reis de Israel. Nos dias de Davi e Salomão, por exemplo, quando o reino era próspero, de sorte que até a rainha de Sabá, ao visitar Salomão, se encantou ao constatar a glória do seu reino. Em parte concordamos, até porque o reino de Davi simbolizava o futuro reino messiânico. Mas veremos também que todas essas promessas ainda não se cumpriram integralmente. E mais, no reino de Cristo, quando ele regerá as nações, então se cumprirá o que disse Jeremias: levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará, e agirá sabiamente, e praticará o juízo e a justiça na terra. Jeremias capítulo 23, verso 5. Quando Pilatos perguntou a Cristo: és tu o rei dos judeus? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei, mas agora o meu reino não é daqui. João capítulo 18, verso 37. O não ser daqui significa que o reino de Deus é de procedência celestial e será estabelecido no futuro, conforme indica o advérbio de tempo, agora. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor, e um será o seu nome. Zacarias capítulo 14, verso 9. Zacarias, obviamente, fala do futuro, quando Jerusalém será a cidade do grande rei.
Zacarias capítulo 14, verso 4 e 8, Mateus capítulo 5, versos 5 e 35. Antes de subir ao céu, Jesus falava com os seus discípulos sobre o reino de Deus. Esta foi sua última mensagem com os discípulos, o que prova a importância que ele deu ao ensino do Evangelho do Reino, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Atos capítulo 1, verso 3. Então os seus discípulos lhe perguntaram: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Atos capítulo 1, verso 6. Jesus então lhes respondeu: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Atos capítulo 1, verso 7. Porém, quando se cumprirão as promessas de restauração de Israel? Os discípulos não se equivocaram quanto à restauração do reino de Israel. Notem que Jesus não se esquivou da resposta. Ele confirmou que Deus tem um tempo reservado para restaurar definitivamente o reino a Israel. Em Atos capítulo 3, verso 20, o apóstolo Pedro fala do tempo de refrigério, no qual Deus enviará Jesus para a restauração de todas as coisas. Atos capítulo 3, verso 20 e 21. Neste tempo se cumprirá a promessa de Deus, a qual ele fez a Abraão, dizendo: Serás o pai de muitas nações. Gênesis capítulo 17, verso 4. Segundo Paulo, Abraão foi feito herdeiro do mundo. Romanos 4, verso 13. Sobre isso, também profetizou Jesus, dizendo que muitos irão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino de Deus. Lucas capítulo 13, verso 28 e Mateus 8, versículo 11. Mateus relata na parábola dos trabalhadores da vinha onde será a herança. Este é o herdeiro, vinde, matemo-lo, apoderemo-nos da sua herança. Mateus capítulo 21, verso 38 e 43. Jesus é o filho herdeiro, pois a promessa é para Abraão e o seu descendente, o Cristo. Gálatas capítulo 3, verso 15 e 16. Segundo Hebreus, Abraão andou peregrinando pelas terras da promessa, como forasteiro, porque esperava uma pátria permanente. Por isso, muitos pensam que a terra prometida está no céu. Mas Deus disse: A terra que vês, eis de dar a ti. Gênesis capítulo 13, verso 15, Hebreus 11, 13. Vejam que não se trata de uma pátria celestial, e sim a própria terra por onde andava peregrinando. Não existe terra celestial, existe a terra e o céu. Deus preparou uma cidade, a Nova Jerusalém, que está no céu, e descerá ao findar o milênio, quando a terra estiver completamente restaurada. Apocalipse capítulo 21, verso 1 e 2. A esta, o autor chama de cidade celestial. Hebreus 11, verso 16. Isaías descreve como estará Jerusalém terrena no milênio. Segundo a profecia, neste tempo, Jerusalém será a capital do reino messiânico. Isaías fala, inclusive, de um tempo em que todos os habitantes de Jerusalém serão justos e herdarão a terra para sempre. Isaías capítulo 60, verso 2, 3 e 21. Capítulo 62, verso 11. Que Deus nos ajude e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.